Preparar o rally de fim de ano. Porquê? Porque toda a gente fala no rally de fim de ano. Há aquela emoção, eu no rally de fim de ano vou recuperar aquilo que não ganhei, ou vou ganhar ainda mais, e eu vou dedicar o evento um bocado a isso. E vou partilhar com vocês uma metodologia, um bocadinho como é que se pensa na reta de fim de ano, porque nos fundos de investimento, as contas lá fora, posso-vos dizer que a 15 de novembro é quando os fundos começam a tomar posições a pensar na entrada do próximo ano. Daí que o rally de fim de ano, ao contrário do que muita gente pensa, não é um grande impulso a subir e sempre tudo a ganhar. É se a perspectiva deles for ganhar no ano seguinte, porque já se estão a posicionar no mercado. E se não souberem o que é que vai acontecer, é um autêntico rally, é constantes zigue-zagues, é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ou então, os investidores, neste caso os gestores, estiverem a precisar de algum dinheiro, porque esta é a verdade, começam a fechar posições para realizarem mais-valias para depois cobrarem as ditas comissões aos seus clientes. E depois o mercado desce e ninguém sabe porquê. E depois aparece um jornal a dizer que alguém se enganou num botão, ou um míssil sobrevoou um determinado país. Começa-se a encontrar desculpas para justificar o movimento. E às vezes o movimento é tão somente justificar, ou seja, realizar mais-valias. Bem, seguindo em frente, eu estou aqui a aprender, eu acho que o botão seguinte é este. É este. Bem, apresento-vos o meu canal. O meu canal é um canal que eu recomendo que subscrevam. Step by Step Markets, passo a passo nos mercados. Resumindo, um dia eu fiz aqui uma apresentação sobre índices. Porquê os índices? Bem, porquê os índices? Porque os índices são uma cesta de várias ações. E os índices diluem todo o movimento de todas as ações. Imaginem uma turma e há um que é rebelde, grita muito e o pessoa cala-te. Então, mas aquele grito não se destaca muito de todos os outros, não é? Portanto, basicamente para dizer que se ele estiver sozinho na sala, o professor é capaz de, se ninguém estiver a ver, lhe dar um açoite, não é? Portanto, fica nervoso. O índice dissolve este nervo de algumas ações que estão metidas no meio. Mas vou falar dos índices porque é sobre os contratos de índices que se fazem hedging. Ou seja, imaginem, vocês têm uma carteira de ações e compram ações. 7 ou 8 ações, aquelas que se têm aí falado. Mas depois, se quiserem estar protegidos, é como comprar um seguro, vocês entram no índice para baixo, no sentido contrário. Bem, não vou aqui hoje dedicar o dia a como é que faziam esse posicionamento, para se protegerem. Isto é como o seguro do carro. Vocês contratam um seguro e depois ninguém está na rotunda do Marquês de Pombal a ver quando é que vem o gajo para se espetar. Não, o seguro é para se gastar e não se aciona. Então, o índice tem que ser uma pequena proporção daquilo que nós estamos investidos se o queremos usar como seguro. Se o queremos usar como investimento e como ferramenta de especulação, já o usamos de maneira mais isolada. E eu vou falar disso. Bem, eu mostrei este índice, que é o índice Dow, Dow Jones Industrial, ok? E este índice eu dei aqui um exemplo onde ganhou 3.000% num período de 40 anos, ou seja, uma média anual de 9%. Quem é que tem paciência para esperar 40 anos? Há muita gente que não pensa assim, mas quem tiver 70, se tivesse pensado assim quando tinha 30, vai se arrepender de não ter pensado assim. Isto para dizer que, no longo prazo, realmente, um posicionamento como consciente faz muitas vezes sentido. Faz sentido, e eu vou dizer muitas vezes. Para muita gente diz que faz sempre sentido, mas também vos vou mostrar que não faz sentido sempre. É importante perceber no que é que faz sentido, porque agora é fácil haver muitas opiniões favoráveis a dizer que X, Y e Z, por exemplo, o SP500 valorizou X, Y ou Z. O que ninguém sabia era há 30 anos atrás o que é que ia valorizar o SP500, por exemplo, não é? Mas eu, quando falei do índice Dow, aquilo que vos quero trazer aqui só, de modo resumido, é quem é que traz o índice Dow. Quem é que cria este índice? Charles Dow. Charles Dow, eu digo que ele foi um economista, na verdade ele era um jornalista que se formou na área financeira com muitas entrevistas que fazia a vários investidores, a vários traders, pessoas ativas nos mercados. Este senhor que nasceu no dia 6 de novembro, precisamente no mesmo dia que eu, só que 121 anos antes, ok? Portanto, este senhor é o fundador do Wall Street Journal. Ele criou o Dow Jones Transportation, que é o índice de transportes, porque ele também tinha um familiar e um amigo, e ele também trabalhava na parte da contabilidade de uma linha de ferrocarril, como se dizia naquele então. Então ele percebia, é muito simples, imaginem se vocês trabalharem numa empresa de transportes, aquela ser a única empresa de transportes e estarem a ver a Colgate e a Coca-Cola a mandar carregar para entregar no Sul.
não é? Vocês dizem assim, eles vão vender, estão a receber muitos pedidos. É claro, vai comprar ações daquela empresa. Basicamente, o que ele fez foi começar a desenhar em gráficos esses movimentos e nasce a análise técnica, com base no comportamento dos fundamentais. Vamos então falar um bocadinho da história. Então, se vimos que Dow começa em 1800 e troca o passo, vai até 1903, há alguém típico, quem é que não viu já isto nos YouTubes e etc., tem a mesma ideia. E forma-se em 1906, é fundada a Standard Statistics Company. Vamos falar do Standard Poor's 500. Esta empresa que nasceu em 1906 e 1923 cria um índice com 233 empresas. Em 1926 cria um outro índice com 90 empresas. E por aí fora, temos a crise de 1929, vocês depois podem parar o vídeo e ver isto com mais detalhe, porque senão depois não teríamos tempo, mas perceberem que há aqui toda uma sequência, ou seja, inspirou-se no índice criado. O índice Dow nasce primeiro que o Standard Poor's. Basicamente é isso. Eu acho que se inspirou, não é do meu tempo, eu não fui lá perguntar, mas acho que é previsível, não é? Temos aqui, para aqueles que dizem, se eu investisse há 30 anos no SP500, ou se investisse há 20 anos no SP500, não teria ganho coisa nenhuma. Porque ninguém teria investido no SP500 antes do ano de 2005. Porque não estava disponível. Não existia nas plataformas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que era sim possível realizar estes negócios, quem tenha dinheiro suficiente para fazer uma ponderação, ou seja, vou comprar X títulos da Coca-Cola, X títulos desta, X títulos da outra empresa e, portanto, constrói o cabaz baseado nesse índice, mas era preciso muito dinheiro. Agora, no índice como um CFD ou como um contrato de futuros, os futuros nascem em 1997, foi coincidência, quando eu comecei nos mercados, eu comecei em fevereiro de 97, foi coincidência, e eu não soube disto até 2002, ok? Não sabia disto. Bem, isto é informações que estão disponíveis na internet. Resumindo, e aquilo onde eu quero chegar, é que em 1957 é que o índice é expandido para 500 empresas. Daí até ao dia de hoje, a rentabilidade média anual é de 6,98%. Em 1997, quando nasce o futuro, dizem-me assim, alguém comprou um futuro e mantém até hoje. Não, cada 3 meses o contrato fecha e tem que reabrir um novo. Mais spreads e não sei quantos, troca o passo, cada 3 meses vamos tirar ali as margens e os spreads e se calhar esta margem que está aqui de 6,86% anual, uma boa parte dela é destruída. Portanto, daria como, talvez desta forma, ou através dos ETFs que hoje nos permitem ter acesso a produtos que não têm aquelas comissões e que nos permitem manter o longo prazo, não é? Portanto, isto para dizer que essa magia não é assim tão antiga, é mais recente do que aquilo possa parecer. E em 73 anos, que eu já passei o gráfico, mas em 73 anos, ou seja, desde 1950 à presente data, a média do SP500 é de 7,77% anual. E quem é que, portanto, tirou partido desses 73 anos? Nenhum de nós. Eu não estou a ver aqui ninguém com 100, porque tinha que ter 20 e pouco para começar a investir, portanto, nenhum de nós. Nem era possível. Então, vamos olhar para isto com perspectiva. Olhar para o gráfico, eu até vou voltar a pôr o gráfico anterior, olhar para o gráfico e ver tudo isto assim, isto é mágico, isto no longo prazo funciona, que é um espetáculo. Agora vamos olhar para o índice do Japão, o índice Nikkei. Em 7 anos e 3 meses cresceu 468%, uma média de 27% ao ano. Espetáculo. Há quem diga que isto por mês é pouco, não é? Mas pronto, isto foi o ano. E quem olha para esta subida toda, ou tem vertigens, ou pensa, ou entra e está a perder muitas oportunidades. Mas o desafio é este. E quem entrou lá em cima, passaram 34 anos e ainda não recuperou o dinheiro. Então o longo prazo funciona, voltamos a questionar-nos no ativo certo. Ou seguindo algumas metodologias e algumas regras, ok? Agora vamos ver, sim, para quem se posicionou naquele início, sim que assustou-se, portanto o Japão anda há 41 anos e um mês, de facto tem uma rentabilidade média de 3,73%. Não vamos aqui tecer considerações quanto à moeda deles. Obviamente, eles tiveram que emitir muita moeda quando foi aquele infeliz incidente em Fukushima, não é? Bem, vamos lá então. Então, vamos fazer aqui este exercício parecido ao do índice japonês.
Nós estamos aqui em maio de 1996 e não sabemos o que vai acontecer. Ali é o período que é conhecido, até aqui é tudo a subir e daqui é desconhecido. E temos este grande percurso lateral. Portanto, vamos imaginar que de maio para cá ninguém sabe o que é que está neste gráfico, porque este é que é o desafio. Ok? Bem, então vamos primeiro perceber como é que é o nosso sentimento e o nosso comportamento. Estou entusiasmado, aqui porreiro, aqui apanho um susto, lá se vai o dinheiro das fraldas, fico um bocadinho assustado, depois começa a subir, já acho que sou um gênio, que ninguém sabe nada disto, os professores nas universidades andam ali a ensinar por causa de um mísero ordenado, quando eu farto-me de ganhar dinheiro. Se perguntar a cor a um de vocês e vocês disserem laranja, eu vou ver de uma empresa que tenha a cor laranja, eu comprei essa empresa e na altura subia tudo. Bem, depois fica aqui um bocado alarmado. E o que é que nós temos aqui? A crise, a bolha tecnológica, quando as empresas tecnológicas caem. Aquilo que acontece a seguir são os movimentos de recuperação, os sustos. Eu posso dizer o que é que aconteceu aqui. 2002, 2003 eu já sabia o que eram os futuros e dizia assim, já ninguém me engana, agora quando o mercado cair eu sei o que é entrar para baixo e ganhar dinheiro. Lembro-me do exato momento em que é lançado o primeiro míssil contra o Iraque, por ordem do Bush. E o mercado começa a subir e eu tinha entrado para baixo. E eu digo assim, poça, os gajos estavam aqui com câmaras a olhar para mim, sabiam o que eu não é? E o mercado começa a subir, então, mas vai haver uma guerra, o mundo vai acabar e o mercado sobe. Mas que sentido é que isto faz? Essa é que é a verdade. Mas aconteceu. E desisto em 2004 e lá o Luís começa outra vez a informar e a aprender e na altura a informação não é como hoje. Bem, já começa outra vez, quando eu me vir aqui, eu vou-me desfazer daquela posição que eu não quero apanhar um susto destes. Mas depois vejo-me aqui, agora quero aproveitar, se andei a ser torturado, quer ver se aguenta. E depois volta aqui, crise subprime, vêm os malucos, emprestaram dinheiro, as casas valiam mais do que o que deviam, etc. Lá vem o susto, bem, outra vez. E o mercado sobe. Verdade seja dita, na minha pessoa, eu aqui já tinha mais experiência e fui um bocado especulador também, verdade seja dita, mas pronto. Mas para muitos que estavam a começar, aquilo que lhes aconteceu a eles foi o que me aconteceu a mim neste momento, não é? Ok? Bem, então eu vou só resumir esta parte aqui. Aliás, eu estou a resumir tudo. Vamos nos pôr naquela posição que ninguém sabe o que aconteceu. De A a B, o movimento foi, em 3 anos, de 24% de média anual. De A a D, 7%. A média anual neste 24 para 7. A média global, se daqui de A a B foi 132% em 3 anos, de A a D já foi 135% em 11 anos. De 3 para 11 anos há um acréscimo de apenas 3%. E a pessoa que quando chega aqui diz assim, mas eu entrei aqui, já lá vamos, é essa que entramos aqui. Vamos fazer agora de A a F. A F é a terceira linha. Portanto, temos ali, neste caso, a terceira linha, 17 anos, uma média, ou seja, a média vai descendo. Ou seja, no longo prazo, andamos aqui um período que, se verificarmos também de C a D e C a F e E a F, o que vamos verificar é que o que temos aqui é um grande movimento lateral em que, independentemente do momento onde tenhamos entrado ou não, ganhamos dinheiro ou não. Ou seja, eu costumo dizer que os traders fazem assim, está aqui estes círculos, eu estou a favor de uma tendência, quebrou a tendência, aciono o meu stop e sai neste nível, não sai cá em cima. Agora entro para baixo, depois esta tendência descendente é anulada e fecha a posição que está para baixo ou posiciona-me para cima. Normalmente é assim, há sempre esta dilatação, que é quando recebemos o sinal. Depois há aquele investidor que é o mentiroso, que comprou aqui, vendeu aqui, comprou aqui, vendeu aqui, comprou aqui, vendeu aqui. Não é? Esses nunca mostram o extrato. Não é? Há uns que mostram uns extratos fabricados, que o Paint faz maravilhas, mas de qualquer das formas, vamos agora fazer outro exercício. Vamos imaginar aquele que entrou aqui porque pensava que isto não ia parar de subir, pensava que isto ia continuar a subir, e que pensou assim, quando o mercado, depois de cair, me voltar a dar aquilo que eu meti, eu tiro a posição e nunca mais quero olhar para isto. É também um pensamento típico. Foram precisos 7 anos e 8 meses para ter uma rentabilidade em 7 anos de 13%, uma rentabilidade média de 1,64%. Mas se for de B, neste caso a F, já foram precisos 5 anos, portanto
a ver BF, 13 anos e 2 meses para ganhar 1,19. Podemos fazer outro exercício, que é cá em baixo. A pessoa que entra no A, depois vai cá acima, depois desce e prefere desistir porque via que isto não parava de descer. E ganha apenas 2,18. Mas aquele que não se desfez aqui e aguentou, e depois viu que vem outra vez até cá abaixo, até vem a perder. Menos 0,03 ou menos 2,19. Isto para dizer que no período e no range, prever o futuro é uma coisa mais complicada. Adivinhar o passado é fácil, não é? Resumindo, desde o ano 2000 a esta parte, que é o exercício que vamos fazer, é desde que a internet está ao acesso de todos, desde que já era possível negociar através de um computador ou através do teletexto, a rendibilidade de facto média oferecida até hoje pelo SP500, que essa é a conta real, é de 4,44%. Ok? Este exercício é claro que poderia vir gente de antes. É claro que se entrarem aqui ganham muito mais em menor espaço de tempo, mas isto para fazermos o seguinte exercício, que é aqui que eu quero chegar. Na Europa, como é que se comportou? O melhor índice foi o índice alemão, uma rentabilidade média de 3%. O TRT é a rentabilidade total, é a rentabilidade acumulada. A média é aquela que se nós formos mantendo a posição, não é? O índice francês, no mesmo período, ou seja, 23 anos e 10 meses, a idade que alguns não terão aqui, 14% de rentabilidade total, vejam que a média é só de 0,56, menos que os PPRs, que tanto se falam, e que muitas outras coisas. E é mercado de risco. Não estou a dizer que um é recomendável e outro não. Se falamos no Standard Poor's 500 nos Estados Unidos, também falamos no Eurostock 50, que são as 50 maiores da Europa. E esse, o fenómeno já é negativo. É claro que se contabilizarmos a isto dividendos, não é negativo. Bem, temos a Praça Espanhola aqui no Estos Hermanos, que nos dá uma rentabilidade média negativa de 1,14, sim que é positiva se considerarmos os dividendos, e a Praça Portuguesa é um bocado deprimente, cujo nome é PSI 20, é isto que nos oferece. Portanto, viram aqui vários índices que não nos ofereceram, que nos ofereceu o SP500, nem o Dow, nem o Nasdaq. Portanto, tudo isto para dizer o quê? Então, qual é a nossa pergunta de investigação? Terminologia na universidade, quando se está em mestrado e etc. Qual é a pergunta de investigação? O que é que eu quero saber? Eu só quero saber como é que vou fechar o ano. Por exemplo, vou aqui simular uma maneira um bocadinho agressiva e nada recomendável para aqueles que dizem, então eu no longo prazo estou traumatizado, estive naquele período que sempre levei na cabeça e eu quero é só pensar no curto prazo. Então, tudo requer estudo e tudo requer alguma análise aprofundada. Eu fiz aqui alguns círculos porque este Nasdaq 100, o índice tecnológico, que tem empresas não as 100 maiores não financeiras, basicamente eu tinha uma estratégia que era de 100 em 100 sem ficar 100, não é? Era uma estratégia que eu tinha, sempre que ele fechava por um número acima da casa das centenas, portanto imaginem 4.300 ou 4.400 ou 4.500, na sexta-feira, sempre que sobrepassava, entre a quinta e a sexta-feira, já vão ver porquê, que sobrepassava esse nível, se ele na segunda-feira seguinte se mantivesse ao longo da sessão por cima desse nível, eu comprava, com o take profit, o objetivo na próxima casa das centenas, ok? E então, ponho aqui este índice porque é a única vez que o vou mostrar. Mas para dizer qual é a pergunta de investigação, a pergunta é o que é que o mercado tem para nos dar até final do ano, já que se fala tanto no rally de fim de ano, e esse é é aquilo que eu vos trago. E então eu pego num gráfico que realizei em 2016, isto foi com base num trabalho que eu tinha feito, para terem um exemplo, fala-se muito de Warren Buffett, não é? De onde esta empresa. Aqui estão a cotar, vamos dizer, aquelas cotadas, aquelas empresas que estão na carteira de Warren Buffett, não é? E eu fui ver, eu só me quero focar para o fecho de ano e início do ano seguinte, por causa do que eu vos expliquei, que os fundos fecham a 15 de novembro, fazem contas e começam a tomar comportamentos, portanto, estou-vos a dizer que se virem que o mercado continuar ascendente, é previsível que isso seja por continuar no próximo ano, pelo menos no primeiro trimestre, porque é assim que se posicionam, mas já vamos falar mais sobre isso.
Em média, não quer dizer que aquilo que eu diga aqui seja uma verdade absoluta, porque se todos nos ouvirem, os gajos lá na Goldman Sachs e JP Morgan, epá, o Luís e as pessoas lá no hotel em Lisboa disseram isto, vamos todos contra eles. Não é? Mas aquilo que eu estudei foi a média, porque para mim interessam-me as médias. Para mim interessa-me perceber a estatística. Qual é a história do passado? Ok? Portanto, eu quero saber se o mercado me diz a verdade, ou o que é que me diz. E isto é importante. Quando se falava aqui da análise técnica, a análise técnica é uma ferramenta que está dentro da nossa caixa de ferramentas de análise. Não é, agora ia-me sair um termo em espanhol, não é a bola de cristal. Ok? Nós furarmos o carro fura, se a roda for abaixo. O que é que precisamos para tirar uma roda? É uma chave de lunetas, é uma sextavada exterior, é uma ferramenta, é uma chave que entra na porca e começa a tirar. Não é com o martelo. Portanto, a análise técnica também é uma caixa de ferramentas, tem várias ferramentas e só há que utilizar a ferramenta certa. Não é? Portanto, a análise técnica é uma forma de observar. E como eu dizia, se nós descobrimos que há uma determinada ferramenta que funciona na análise técnica, não é começarmos à procura de gráficos e agora aquele gráfico que faz aquele movimento é o que eu vou comprar ou vender. Porque há pessoas que entram em gráficos sem saber no que estão a entrar. Nem sabem o que a empresa vende, nem o nome dela às vezes sabe. Ok? Portanto, basicamente há que ver a probabilidade, qual é a esperança matemática ou a estatística dessa ferramenta específica dentro daquele ativo, ok? Bem, então eu na Berkshire diz assim, eu só quero saber no mês de dezembro, nos últimos 20 anos, o que é que ela fez. Eu quero um histórico longo, ok? 20 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em negativo, os restantes em positivo. É esta a análise que eu quero fazer. Estou a mostrar, eu na altura dei uma projeção de 4,5% e de 20%, ou seja, ir aos 170 e ir aos 200. Falhei no tempo, não acerto sempre, mas falhei no tempo. Não se fez em 15 dias ou em 20, levou 2 meses, mas realizou. Esta caixinha é o gráfico que viram anterior que está ali, e cá está quando ela cumpriu. Em março, e em janeiro o outro. Portanto, ali o outro levou 1 ano. Era uma estratégia, portanto, faço sempre um posicionamento de previsibilidade de curto prazo, médio prazo e longo prazo, ok? E neste momento vai aqui, ok? Com base nisto, então eu quero saber o que é que eles pensam em relação aos índices, porque eu vim falar mais dos índices em concreto, e quero ver como é que o mercado olha para os índices. O que é que eles estão a ver? O que eles estão a ver é o que eu quero ver. Eu não quero ser contra o mundo, eu quero ir com o mundo, não é? Eu, se vou apanhar o avião, subo as escadas, não vou descer umas escadas, porque os aviões não estão nas caves. Portanto, eu quero ver o que é que eles fazem. Então, com base nisto, eu fiz o mesmo para o SP500. Aquilo que fiz para a Berkshire, a empresa da Warren Buffett, eu fiz o mesmo para o SP500. Na altura, vejam, 2.175, previsões de ir a 2.238, 2.330, e está aqui alguns comentários meus que vocês podem depois ver com mais detalhe. Mas um dos mais importantes, que é a pergunta de investigação. Onde é que está o movimento? Então diz aqui, estes quadradinhos que estão aqui é o volume. Vocês estão a ver este volume que é mais baixo na zona dos quadrados do que nos outros? Em todos os anos, diz aqui que somente se registra volume de negociação nas primeiras 2 semanas de dezembro, sendo que nas 2 últimas semanas do ano o volume diminui consideravelmente para menos de metade da média do volume anual negociado, aumentando assim o risco, aumenta a volatilidade. Então quer dizer, se os grandes não estão lá, eu estou lá a fazer o quê? Sou mais perto do que eles. Ele vai buscar lá os gajos da Harvard, os melhores gajos na estatística, os melhores financeiros, os melhores analistas. E eu sou mais perto que eles todos. Não. Se eles não estão lá, eu vou para lá fazer o quê? Podem ir. Há estratégias que são boas para este tipo de movimentos, mas para dizer que o rally de fim de ano não é quando estamos à mesa no Natal a dar a prenda e a pensar, aquilo custou-me 2 pips no CAC. Aquilo que eu dei ao meu irmão foi um contrato no Eurodólar. Ou este ano não há prendas para ninguém porque ficou tudo lá do outro lado, não é? Então vamos olhar para a profundidade. O que é que eu fiz? Fui buscar um historial do SP500, já que se fala nos movimentos do SP500, isto que está aqui, os números são todos meus, não é tirado de lado nenhum. Contas feitas por mim à mão. Ou seja, o SP500 ganhou no ano de 1950 22%, no ano de 2002 perdeu 23%, no ano de 2008 perdeu 38%, no ano de 2011 não ganhou nada,
Neste momento vai com uma mais-valia de 17,57 e tudo isto, fazendo aqui uma média aritmética, tudo isto dá uma média de 9,10. Não façam confusão com o tal 4% que eu falei há pouco, que era do ano 2000 a esta parte, ok? Este é de 1950. Mas nós, qual é a pergunta de investigação? É em dezembro, é o rally de fim de ano, é o bendito rally. Então vamos pescar o Excel e eu quero saber todos os meses de dezembro o que é que fez o SP500 e está aqui a estatística. Isto é o acumulado, 105%, mas interessa isto, 1,45%. A média. Agora façam as contas. Se a média do índice no ano todo é 9%, se em dezembro é 1,45%, quanto é que é 1,45 de 90? De 9. É dividirem 1,45 por 9, não é? Depois multiplicam por 100 e têm aí quanto é que é, em termos, qual é que é o peso disto, não é? Portanto, é só para perceberem que se isto devia ser 1/12avos, isto devia corresponder a 12%, não, peço desculpa, a 1/12avos deste movimento, não é? É bem mais. Se é bem mais, quer dizer que o mês de dezembro tem alguma significância, mas já vamos ver como. Porque para quantificar, para mensurar isto, temos que ter aqui alguns aspectos a considerar. E fiz assim, fiz várias experiências, tipo trabalho de laboratório. Juntei a segunda e a terceira semana de novembro, 13% negativo. Quarta semana de novembro e primeira de dezembro, 32% positivo. Espera, esta coluna temos que olhar para ela. Esta, segunda de dezembro e terceira de dezembro, 7,7%. Também não interessa tanto. Então, o movimento positivo está aqui a algures entre a quarta semana de novembro e a primeira de dezembro. Mais ou menos, estatisticamente, só desde o ano 2000 é esta parte. Porquê desde o ano 2000? Porque é quando isto chega ao acesso à maioria das pessoas. Quando todos começam, já não só os profissionais, também começam a entrar todos nós, e isto começa a ter aqui um fator diferente, não é? Já começamos a ser de todas as partes do mundo, basta começar a ter acesso à internet, então vamos considerar dados que tenham, vamos dizer, uma amostra, usando um termo de estatística, muito mais dispersa, ok? Bem, então, resumindo, depois eu junto A com B, segunda e terceira semana de novembro, quarta de novembro e primeira de dezembro, B com C, que é a que interessa mais, e depois A, B e C. Temos que ir fazendo várias experiências, pôr ali o tacho, a panela ao lume e fazer ali várias experiências de laboratório. E vocês dirão assim, a quarta semana de dezembro, os contratos futuros do SP500 e de outros índices, futuros e opções sobre índices e ações vencem na terceira semana do mês que finda o trimestre. Ou seja, para não ser confuso, os meses, a terceira sexta-feira de março, terceira sexta-feira de junho, terceira sexta-feira de setembro e terceira sexta-feira de dezembro, os contratos vencem, que são os seguros que eles usam. Porquê é que eles usam esses contratos como seguro? Porque esses contratos não têm os chamados swaps, e eles têm a perda do valor temporal, que isso era outra coisa que podíamos levar aqui há algum tempo a mostrar esses cálculos, mas para dizer que é usado como ativo, não é? Para cobertura, como seguro. E como vê-se, os investidores começam a partir da última semana do mês a olhar para o ano seguinte, ou até antes. Então, se o mercado fecha na terceira sexta-feira do mês de dezembro, ou se começam a posicionar antes, com vista àquilo que vai acontecer já no início do próximo ano, até final de março, ou fecham e só o fazem depois. E quando o fazem depois, começam a haver movimentos a partir do dia 8, entre 8 a 15 de janeiro. Ok? Resumindo, chegamos à conclusão, depois de desblindar tudo isto, depois de partir isto em várias partes, qual é aqui o período de facto mais interessante? É a quarta semana de novembro, com 38%, que junta com a primeira de dezembro, dá aqui um movimento, portanto, de 32%. Que é isso que faz toda a diferença naquilo que eu mostrei há pouco nesta tabela. Ok? Pelo menos do ano 2000 para cá. Portanto, vamos pôr aqui como campeã a quarta semana de novembro. Já percebemos quais são os anos mais relevantes do SP500, já percebemos qual é o mês que trazemos aqui em análise, vamos olhar para isto e vamos nos aproximando. Imaginem a águia, está a ver a raposa, a presa,
vai descendo, depois vai escolher a que corre menos, a mais vulnerável, normalmente ataca sempre a mais doente, não é? Isto é aquilo que me faz tirar estas conclusões. Vou-vos resumir, esta é uma das minhas folhas de Excel. Eu vou-vos resumir mais ou menos. Eu ali tenho a data, ou a hora, ou o dia, ou o mês, ou o trimestre, este é trimestral, o ativo, o período, o número de contratos aqui ponho 1, porque ponho o total das várias somas que vou acumulando, portanto, se isto é uma tabela trimestral, quer dizer que eu tenho uma intradiária, depois tenho a diária, que resume todos os resumos intradiários, depois tenho a semanal, que resume as diárias, depois tenho a mensal, que resume as semanais, tenho a trimestral, que resume as mensais, tenho a semestral, que resume as trimestrais, e a anual, que resume as semestrais, ok? Por aí fora. Tenho aqui número de pontos realizados, o valor de cada ponto, por exemplo, o DAX, 25 euros por ponto, o contrato de futuros. Esta metodologia eu uso-a desde 2011 a esta parte, com este índice em concreto. Por exemplo, número de pontos realizados, número de pontos acumulados na minha gestão, positivos, negativos, como podem ver, perde-se, ganha-se, etc. Valor monetário realizado, total monetário. E depois, o que é que faz o ativo? Porque é que eu quero saber o que é que faz o ativo? Para pôr este M de melhor ao P de pior. Vocês reparem que eu aqui posso perder em determinados e pôr, por exemplo, aqui, melhor, olha aqui, eu perdi. Mas perdi 9,250, o índice perdeu 9,800. Eu fui melhor. Mesmo a perder, fui melhor. É para a autoestima, então não, então vou para casa, vou deprimido agora, vou dormir, não posso. Mas pronto, para perceberem, não é? Depois tenho aqui o acumulado, porque isto não se ganha sempre. Porque no dia em que houver alguém que saiba como é que se ganha sempre, o mercado deixa de existir. Porque não há contraparte, o mercado é de parte e contraparte. Agora não vou aqui debater isso, mas também aquele mito de que quando uns ganham é porque outros estão a perder, também não é assim. Também não é assim. Há alguém que me explique isso nas ações da Apple. Os que venderam a ganhar, há outros que compraram mais caro e continuam a ganhar, o Warren Buffett, um dos mais ricos do mundo, então ele está a perder tudo o que os outros ganharam. Isso é debate. Um dia poderemos falar sobre isso. Bem, resumindo, então o que é que eu vos trago? Vou lá, esqueci-me deste detalhe. Eu tenho aqui uma cábula, um monitor que antes não tinha, que é espetacular, mas agora posso ver. Já sabemos onde é que queremos chegar. Eu aqui tenho as observações. E depois onde é que eu chego? Ao dia D. Eu começo a perceber se já vos trouxe o mês, se já vos falei das semanas. Eu quero chegar ao dia D. Não é na tabela trimestral, devia estar aqui a diária, mas no gráfico está explanado. Qual é o dia com mais volume de negociação nos mercados financeiros? Por norma, quinta-feira. Os dias com mais dados macroeconómicos. No farm payrolls, etc, etc, etc. Independente no índice, neste em concreto. Se me perguntar para o petróleo, é a quarta e a sexta-feira. Quarta porque são anunciadas as reservas, na sexta porque são anunciadas as licenças para aqueles que vão extrair petróleo na semana seguinte. Ok? Depende do produto. Nestes aqui, no SP500, é à quinta-feira. Porque os dados da economia global estão relacionados com as multinacionais. Porque eu vou aproveitar só fazer aqui um parênteses. Quando vos dizem assim, ações é investimento de alto ou baixo risco, vocês podem dizer que é de alto, podem dizer que é de médio. E eu pergunto assim, então o que é de baixo risco? E vocês dizem-me assim, obrigações. Ok, vamos falar das obrigações do Estado só, 2 segundos. O Estado depende de receitas. O saldo orçamental é receitas menos despesas, é como lá em casa, não é? É receitas menos despesas. Há gente lá em casa que faz mais despesas que receitas, mas isso corre mal no médio prazo. Mas é receitas menos despesas. E o Estado, de onde é que recebe essas receitas? Impostos e taxas. E esses impostos são pagos por empresas que lucram. E esses impostos são pagos por trabalhadores dessas empresas que produzem, que contribuem para o PIB, para a produção. Posto isto, o Estado vai buscar diretamente às empresas, porque é do que vive para nos sustentar, vamos dizê-lo desta forma, não é? E depende destas empresas que crescem à frente, para que o Estado se possa endividar, emitir dívida, quando é preciso, não vamos aqui entrar em questões macro, nem economia pública, mas para eles emitirem dívida, eles têm uma previsão de virem a poder pagar essa dívida também com base no que recebem, fruto dos impostos, das taxas e muitas outras coisas. Mas a quinta-feira, para o SP500, é o dia mais negociado, seguido da terça, seguido da quarta, portanto, direita, esquerda, meio. Quinta, terça, quarta, ok? Segunda de tarde e sexta de manhã.
e eu não falo da sexta de tarde, nem da segunda de manhã, segunda de tarde e sexta de manhã. Eu não falo da sexta de tarde, nem da segunda de manhã, porque os americanos, os norte-americanos têm muito aquela coisa da casa do campo, e ando a ver que a sexta-feira muitos saem para a sua casa de fim de semana e que já não há movimentos, não há volume. Mas disso nós vamos ver também. Portanto, então temos o dia D, quinta-feira, ok? Sabemos qual é o dia. É o dia mais indicado para comprar? Não é isso que eu estou a dizer. É o dia mais volátil. Pronto, depois há eventos chamados extraordinários. Vamos pensar como um agente racional que olha para uma estatística como eu fiz e tanto que essa observação que faz responde ao porquê de eu não ter setinhas neste bocadinho, porque nem sempre aconteceu, e é de verdade. Há momentos extraordinários. Ok? Então, mas estatisticamente, na maior parte das vezes, acontece. E quando eu sou disciplinado, eu costumo dizer que tarde ou cedo a disciplina vence a inteligência. Quando eu sou disciplinado, eu tenho um método. Se eu souber que aquilo me corre mais vezes bem do que mal, se eu for assim, eu vou sempre assim. Eu nisso tenho que ser metódico e disciplinado. Porque sei que agora posso afinar, em vez de eficiente, em vez de eficaz, já ser um bocadinho eficiente, sabendo esse evento, chama-me a atenção, Luís, cuidado com o Black Friday, boa, esta semana não vou fazer, prefiro não arriscar, porque perante a dúvida, aquilo que eu costumo dizer, o melhor negócio que podemos fazer perante a dúvida é aquele que não se faz. Têm dúvidas, não fazem, não é? Quinta-feira, chegámos ao dia D, ok? Eu quero-vos falar da hora H. Quero-vos falar da hora H porque quero partilhar com vocês aqui algumas alusões e alguma partilha. Este é o meu gráfico de intraday. Utilizo todos os dias. Quando o utilizo é nas terças, quartas e quintas. Raras são as vezes que o utilizo nas segundas e nas sextas. Mas isto é uma partilha, não estou a dizer que tem que ser assim ou que não tem que ser assim. A parte mais importante deste gráfico, que tem a mesma metodologia do outro que eu falei, é esta aqui. Esta é a parte mais interessante. Qual é a minha estratégia? Escrevam ali o que é que vocês estão a pensar fazer. Take profit, qual é o preço da entrada, o meu objetivo. Tem que haver um objetivo, ou é ficar rico infinitamente. Eu tenho um amigo que me ofereceu um livro do Benjamin Graham e ele dizia-me assim: Luís, o meu sonho era um dia que soubesse, tinha um amigo como tu que ficou milionário a ler este livro. E eu perguntei-lhe: tu sabes se eu quero ficar milionário? Portanto, o meu take profit se calhar tem um limite muito inferior ao dele, não é? Portanto, take profit, stop loss e conclusões, esta é a parte mais gira e é o melhor curso que vocês podem fazer, é estas conclusões. Se forem verdadeiros, escrevam lá. Correu mal, a maior parte das vezes vão descobrir que não seguiram a vossa disciplina e esse sim que é uma formação. Isto é mais dedicado àqueles que se dedicam ao intraday e ao swing trading. Têm que fazer o livro, escrevam um livro, vão escrevendo, escondam-no, porque a mulher pode lá chegar um dia a casa, abrir o livro, estraguei o dinheiro das férias, não sei como justificar à minha esposa, e aquilo vai correr mal, não é? Portanto, cuidado, mas isto é olharmos para o nosso interior, isso é como estarmos numa mesa redonda a falar com alguém que temos algo para resolver, olhar olhos nos olhos e falarmos na mesa redonda, ok? É muito importante essa introspeção, acho que é este o termo. Posto isto, eu descobri, já agora, por causa das outras notas, ali já diz ativo negociado, hora do negócio. Com o tempo e com a experiência, cheguei ao gráfico seguinte, que infelizmente se vê mal. Isto é o volume. E em cima é o preço. Isto é psicologia. Eu não sou formado em psicologia, mas isto é psicologia. Então reparem, quando o mercado abre na sessão norte-americana com muito vendaval e quando fecha, o volume de fecho é inferior ao volume de abertura, os investidores não estão decididos quanto ao médio prazo. Quanto às sessões seguintes. Tanto que o movimento está lateral. Quando o movimento abre, reparem que o momento com mais volume é a abertura e o fecho. É a pergunta de investigação, nós fomos nos aproximando. Então, vocês abrem os mercados, olham o que é que o mercado faz, fecham o mercado, olham o que é que o mercado fez no fecho e, com base nisso, começam a tirar uma formação em psicologia. Pode ser uma boa tese de mestrado, digo eu, não sei. Posso estar aqui a inventar. Não é a minha área, posso estar a dizer disparates. Mas quando o volume de fecho é claramente superior ao de abertura,
Há gente a realizar mais-valias em relação ao passado que as acumulou, porque há mais volume negociado aqui, e o mercado a seguir desceu. Ok? E quando o preço fecha por cima, quando o volume de negociação nos últimos momentos, isto são velas de 15 minutos, cada um destes movimentos é 15 minutos. Portanto, olhem para os últimos 3, 4, que é a última hora, ou as primeiras 3, 4, que é a primeira hora. Quando fecha por cima do volume negociado de abertura, então se toda a gente fechou para cima, não é porque eles acham que aquilo vai continuar a subir. É um bocado de psicologia. Vai ser sempre assim? Não. Trouxe-vos um quadro em que correu bem assim, porque ficava mal trazer-vos um quadro e não saber explicar, não é? Escolhi o mais bonito. Mas é o do SP500, em gráfico de 15 minutos. E mais uma vez, muito volume na entrada e menos volume no fecho e o mercado lateral. Está-se a perguntar, é para continuar a subir, não é para continuar a subir? Vamos saber depois, ok? Isto é a hora H. A hora H são estes momentos que descobrimos com o tempo, fomos revendo as nossas notas, o nosso diário de trading e o nosso Excel e descobrimos que há um padrão, que nas conclusões muitas vezes descobrimos que negociar entre o meio-dia e uma não foi propriamente a melhor coisa que fizemos, entre as 5 e as 6, ou que quando estávamos a negociar tínhamos a posição aberta, a mulher telefonou, eu vou atrasada, vai-te buscar o miúdo à creche, fui buscar quando cheguei, aquilo tinha corrido muito mal. O método de que tem 3 tipos de fins. Eu sou mais adepto do primeiro. Multiplicar as mais-valias existentes após superar o objetivo estipulado para o corrente ano. Vou explicar melhor. Eu tinha proposto ganhar 10% e ganhei 12%. Ganhei mais 2%. E eu agora quero brincar com esses 2%. E vou correr riscos com esses 2%. Porque faz sentido, não estou a dizer que o façam, mas para mim acho que faz sentido correr risco com algo que estamos seguros. Uma das frases que eu mais gosto de Sun Tzu, daquele livro, aquele imperador, general, não era um general, que é um livro que tem 2000 anos de história e que há muitos modelos de gestão baseados em Sun Tzu, é que ele dizia assim, uma das frases que eu prefiro que ele diz era assim, não cerques o teu inimigo de tal maneira que ele fique sem saída, porque quando ele ficar sem saída ele não tem nada a perder e vai lutar até à morte. Então, eu transporto isto para o lado positivo e quando nos mercados eu já não tenho nada a perder é quando eu já ganhei mais do que aquilo que estava estipulado ganhar. E eu agarro naquele que ganhei a mais e esse vou tentar duplicá-lo, triplicá-lo, eu acho que faz mais sentido. Também há aqueles traders que estão na fase ainda a mostrarem o que é que valem no fundo para lá continuarem, têm que recuperar a carteira que estavam a perder e tentam criar uma estratégia para recuperar. Como é que eles o fazem? E há aqueles que querem apenas chegar ao break-even, ou sair do break-even. Ou seja, sair da zona zero, entrar em positivo, ou estão em negativo e querem pelo menos chegar ao positivo. É ir a correr um bocado atrás do prejuízo, pode não ser recomendável, mas eu vou partilhar, ok? E recomendo um dos meus vídeos que é ganhar pouco ou perder muito. Este vídeo fala sobre isto que eu acabo de dizer. Como é que nós devemos olhar para o investimento quando estamos... É um vídeo onde vocês devem pôr a andar e depois fazer pausa e responder às questões que eu lá vou colocando. Para depois eu mostrar o exercício. O exercício é uma resposta estatística que depois, se fizerem as contas, chegam à resposta antes de verem o vídeo, mas é um exercício que devemos sempre considerar. Então eu recomendo, porque é assim que vale a pena, ok? Então, porquê? Porque o que é que nós tínhamos planificado? Está aqui o que é que estava planificado. Ganhar muito dinheiro. Há muita gente que só tem este plano. Ainda não sabe se é no SP500, ainda não sabem que ativo é, se é na Coca-Cola, mas sabem isto querem ganhar dinheiro, ok? Então vamos lá. Vamos conhecer as possibilidades existentes e ter presente alguns riscos. Vamos falar um bocadinho de risco. Basicamente, quais são as possibilidades? Vamos imaginar que tínhamos um objetivo para uma rendibilidade de 12% para 2023. Ou já ganhamos tudo, já ganhamos os 12% e temos uma parte do dinheiro que queremos arriscar e fazer 12% sobre essa parte. Ok? Estamos no último trimestre e afinal ou estamos no break-even ou até estamos a ganhar e queremos ganhar mais outro tanto. Temos 2 caminhos. Tentar apanhar um grande impulso hoje mesmo, tipo ter a bola de cristal, ou dividir o objetivo em várias fatias. Ok? Bem, primeira opção, tentar apanhar um grande impulso hoje mesmo. As vantagens, rapidez em recuperar tudo de uma só vez ou em duplicar aquele ganho de uma só vez. Inconvenientes, temos apenas 1 ou 2 oportunidades, porque os grandes impulsos dão-se poucas vezes e a momentos específicos. Podemos, mais uma vez, ser surpreendidos por um falso sinal e o mercado virar-se.
ok? Temos a segunda opção, que é dividir o objetivo em várias fatias. Vantagens, temos infinitas possibilidades de pequenos impulsos, ou seja, vamos dividir isto em pequenos impulsos, ok? E quando corre mal também só perdemos um bocadinho. Se tivermos uma estratégia com uma esperança matemática positiva, pode fazer sentido, ok? Inconvenientes, vamos tardar 1 ou 2 meses. Pronto, vantagens e inconvenientes, tipo um teste de carros, o que é que o carro tem de bom e o que é que tem de mau. Bem, temos que comparar as possibilidades reais e as ideais, tentar apanhar um grande impulso ou dividir o objetivo em várias fatias. Eu prefiro o segundo, ok? Bem, agora, está ali escrito aguar, é uma nova palavra no nosso dicionário, mas é agora façamos um pequeno exercício. Vamos falar de probabilidades, ser linear e constante. Ok, primeiro, vamos descomprimir, que é este que que sou apologista deste, porque não vou entrar logo de cabeça, não é? É como estamos ali ao sol, na praia, e de repente entramos de cabeça. Há quem o faça, mas não é recomendável, vamos desmolhando um bocadinho e tal. Vamos traçar um plano de ação. O nosso plano não foi só encher o armário de dinheiro, é qual é o plano, qual é o modelo, ok? Quanto tempo é que vamos dedicar à recuperação? Se tínhamos um objetivo anual de 12%, que eram 50 semanas, 52, traçamos um plano para 4 semanas. Dividimos os 12% em 4 fases em vez de 52 e cada fase representa uma semana, ok? Agora que já conhecemos a nossa meta, sabemos que o nosso objetivo passa a ser ganhar 3% por semana em vez de 0,23%, porque os 12% anuais eram 0,23% por semana. Parece ser bem mais simples, mas temos uma média diária de 0,6%. É execuível? É, muitos ativos fazem isso, mesmo muitos. Aqui a questão é que conseguir isto e de que maneira é que vamos ver. Há todos os dias dezenas de ativos que se movem esta percentagem, mas num produto com uma alavancagem de 10 vezes, daí que o aviso de risco é preciso ter sido em conta, porque faz sentido arriscarmos quando é com o que estamos a ganhar, não para ir a correr atrás do prejuízo, daí que eu faço questão de mencionar isso. Mas num produto com alavancagem de 10 vezes, precisamos apenas de um movimento de 0,06 para atingir este objetivo. Vamos à procura dos nossos alvos, não é? Então, esta é parte do plano. Como é que vamos desenhar a nossa semana de trabalho? Já passou. Estamos aqui, não é? Portanto, já passou. Já não vão desenvolver esta estratégia. Eu estou a partilhar, ok? Não estou a recomendar. O que está a verde é para estar com a família, é para estar com os amigos, é para o que quiserem. Fins de semana os mercados estão... O SP500 está fechado. Antes eu dizia aos mercados, agora tenho que dizer o SP500, porque há para aí umas coisas a circular ao fim de semana. Em azul é o período de execução da estratégia, cá está a última semana. Isto é para estar com a família. É para dizer, está aqui as vossas prendas ou não há prendas, ficou tudo nos mercados. Está aqui o extrato. Bem, estudamos a média, que isto é muito importante, este aqui é o verdadeiro trabalho de casa. Às vezes pergunta-se assim, qual é o segredo do sucesso daquela pessoa, ou da outra, é o trabalho de casa. É que tudo requer muito trabalho. Aqueles Excelis que eu vos mostrei são Excelis que levaram algum tempo a fazer. E esse tempo, e o tempo requer é trabalho, é investigação. Bem, estudamos a média dos movimentos protagonizados em anos anteriores, referentes ao período a que nos propomos colocar dita estratégia. E este é um exemplo, é o euro-dólar, porque era um gráfico que eu tinha ali preparado, mas para se perceberem que tem aqui os períodos, isto é o chamado trading estacional, o que está azul, que é outro tema, é quando o mercado tem uma estacionalidade que não está muito de acordo com os fundamentais, etc. Bem, e aqui chegamos ao mais sensato, que é adaptar a nossa estratégia aos movimentos. Ou seja, o que é que se vai fazer? Isto para medirmos e nivelarmos a nossa expectativa. O problema na vida, muitas das vezes, é a nossa expectativa. Então, vamos lá medir as expectativas. O ativo que vamos negociar, estes números são aleatórios. Eu escrevi ao calhas. Nós temos que fazer este exercício. Quantos pontos se movimentou neste dia? No outro, no outro, no outro e no outro. Somamos tudo. Dividimos por número de dias e dá-nos a média. Mas agora, nós entramos sempre no mínimo e vendemos no máximo? Não. São os bruxos e os mentirosos. Então vamos dividir isto por 2 e vamos só querer 50% deste movimento. É o que é execuível. Porque nós só vamos entrar um bocadinho depois e sair um bocadinho antes. O último cêntimo que leva outro. Ok? Mas isto só para sabermos qual é a realidade. A realidade, a média é 62. Podemos dividi-la por 2 ou por 3. Ok? Para tirar o foco emocional, o fator emocional, vamos dividir o percentual em pontos e vamos deixar de pensar em euros. Eu tenho um amigo, economista, que não se dava bem com os gráficos e eu tinha-lhe lá desenhado umas coisas e dizia, faz isto, isto e isto, mas depois estava a pensar no dinheiro e o dinheiro
aquilo dá a volta ali ao chip, e o filho dele tinha 7 anos, eu disse-lhe assim, quando subir aquela linha azul, tu compras, quando descer fechas a posição, e o filho não sabia e estava a ganhar dinheiro, não sabia, pensava que aquilo era um jogo tipo PlayStation e estava a ganhar dinheiro, porque o filho não sabia que tinha dinheiro, que aquilo era dinheiro, era uma conta de demonstração, não era uma conta real, mas para se perceber, o pai, aquilo corria-lhe mal por causa do fator emocional, e isso acontece com todos nós, comigo também aconteceu, é um passo. Mas para dizer, dividimos o percentual em pontos e deixamos de pensar em euros. Por exemplo, uma conta com 500 euros. 12% é quanto? É 60 euros esperados de mais-valias, não é? 60%, 60 euros é 12% de 500. Um ativo escolhido, por exemplo, o Eurostock 50, o CAC 40, que é o índice da França. Abre-se um mini-lote ou micro-lote, de maneira que cada ponto apenas oscila 1 euro. Isto é um exemplo, ok? Que isto nos contratos futuros é diferente. Estamos com uma alavancagem, por exemplo, de 10 vezes, porque o valor nominal desses ativos é 5 ou 6 mil euros, não é? Portanto, estamos com uma alavancagem de 10 vezes. Precisamos de 60 pontos, não é 60 euros, vamos começar a esquecer os euros. Pontos. Dividimos em 4 vezes, é um objetivo de média semanal de 15 pontos por semana, ou um médio diário de 3 pontos por dia. Quantos ativos se movem 3 pontos por dia? Praticamente todos. Isto para se perceber que é execuível, é de risco, mas que é assim que muitas vezes eles pensam. E isto para vos explicar porque é que se dão estes movimentos de rally de fim de ano e às vezes estes nervos nos fechos dos trimestres, porque é que o mercado está aos zigue-zagues, parece uma trevoada, deve-se a fatores como estes nos fundos. Muitas das vezes é isso. Vão lá ver, e o volume não são investidores a acumular ações em carteira, são fechos consecutivos e aberturas consecutivas derivadas deste tipo de modus operandi. Portanto, temos presente que ao usar uma alavancagem de 10 vezes, com 5 negócios seguidos mal sucedidos, uma alavancagem de 10 vezes, 5 vezes correu mal, 50% foi à vida, à conta, fecha as posições, não é? E o ideal será termos no mínimo uma esperança, uma estratégia com uma esperança matemática positiva, de 3-1. O que é ideal? É como dizia Sun Tzu, é não termos nada a perder, é com aquilo que nós já ganhamos. Eu ganhei no final do ano 20%, vou agarrar em 5% desses 20% e se correr mal só ganhei 15%, se duplicar ganhei um bocadinho mais. Por exemplo, o fator emocional muda tudo. Às vezes as pessoas dizem, porque é que eu numa conta DEM ganho sempre dinheiro e numa real não ganho? E isso está explicado, eu posso-vos dar um exemplo teórico. Vocês imaginem que eu ponho aqui uma tábua assim de largura, e vos peço para vocês andarem aqui em cima assim na tábua, e vocês vão fazer isto. Relaxados, olhar para vocês, faço assim, eu não bebo, mas podia beber uma cerveja, e conseguia. Imaginem que essa tábua está num prédio com 10 andares de altura. A tábua aqui é a conta demo. A tábua num prédio com 10 metros de altura é a conta real. É que aqui se desequilibrarem fazem isso e lá em cima não ficam para contar. É essa a razão porque numa conta demo ganhamos sempre dinheiro e na real a coisa não corre assim tão bem. Portanto, é importante ter presente isso. Resumindo, qualquer estratégia requer disciplina, método, sejamos constantes, termos esforço, dedicação e paciência. Maturidade psicológica é a componente mais importante. Portanto, o que eu vos recomendo sim é que trabalhem muito. Muito obrigado pela vossa atenção. Nunca se esqueçam que em bolsa, o que todos sabem, já só vale zero.